Você precisa ler minha pauta? Tô colando aqui, cara. É mais forte que a gente, né, cara? A gente xinga aluno, mas é mais forte que a gente. Olá, ociosos e ociosas. Começamos hoje mais um programa Hora Vaga. Programa sem planejamento, sem construção de pauta combinada e feito tudo de última hora. Não é porque é de última hora que a gente vai deixar a desejar, né? Sabe por que eu faço de última hora? Por quê? Porque de última hora estamos mais experientes, portanto, mais aptos a realizar a tarefa com qualidade. Faz sentido. Hoje vamos fazer um programa um pouco diferente, né? Programa não idealizado por mim, mas pelo meu amigo Fernando Barros, que já esteve aqui no primeiro episódio, né? No episódio piloto desse podcast. Foi um programa idealizado por ele, com o objetivo de discutir e fazer uma resenha a respeito da candidatura dele e do nosso convidado inédito hoje, o professor Gleidson, à Câmara de Vereadores de Conselheiro Lafayette, né? Fernando Barros, né, que ele foi candidato a vereador, hoje ele está apto a exercer, né, só os cargos de perito, professor, acho que estragou o jingle que ele fez, que deve ter dado muito trabalho para fazer, né? Ele poderia ter chamado um especialista para fazer essas perguntas, mas ele preferiu manter a realidade, trazendo aqui um brasileiro médio para fazer as perguntas, né? Que acho que fica mais real, né? E, como um professor meu disse já, né? Não existe pergunta idiota, existe idiota que pergunta. Então vamos começar as perguntas, tá? Por falar em professor, né? 100% dos entrevistados aqui, Gleison, são professores. Até agora veio o Fernando, veio o Kennedy, agora você, né? 3 é uma amostragem pequena para eu falar 100%, né? Mas temos mais 3 convidados e os 3 confirmaram, e os 3 são professores. Minha mãe é professora, minha esposa é professora, minha avó é professora, né? Enfim, os professores gostam muito de mim, eles me amam. Eu queria que tivesse sido assim na época de faculdade da escola, não foi, infelizmente. Mas vamos lá. O Fernando já esteve aqui, o Fernando não vai ter oportunidade de se apresentar. Quem quiser conhecer o Fernando, vai aí no primeiro episódio, né? Conhece a vida do Fernando, como ele chegou até a vontade de se tornar vereador na cidade de Conselheiro Lafayette. E para a gente não perder o nosso tempo precioso, né? É hora vaga, mas acho que é a hora mais cara do dia de cada um, né? Professor Gleison, dê suas credenciais. Tudo bem, Thiago? Tudo bem. Bom, gente, primeiramente eu gostaria de agradecer ao Thiago, ao Fernando, né? Um amigo meu de longa data. O Fernando me convidou, Thiago, para poder vir aqui, para a gente poder bater um papo, né? Falar um pouco da minha vontade de entrar na política também, da minha vontade de candidatar, assim como o Fernando. Né? A gente sempre tem um objetivo de alguma coisa. Então, eu também vim com o objetivo de falar a respeito disso, tá? Falar a respeito da minha trajetória, da minha vida, tanto na educação quanto na política. Você é professor, né? Sou professor. Você é professor de quais disciplinas? Sou professor de história, né? Na realidade, eu comecei a educação começou na minha vida, Thiago, um pouco meio sem querer, sabe, Fernando? Porque na realidade eu fiz processamento de dados. Pô, interessante. Eu sou técnico em processamento de dados e a minha vontade sempre foi seguir a carreira na área de TI. Então eu fiz processamento de dados e comecei a trabalhar com programação. Eu estava prestando serviço numa empresa, uma empresa que fazia prestação de serviço para a administração fazendária. Aí quando eu recebi o convite para poder vir para dar aula na Escola Estadual Narciso de Queiroz de informática, uma introdução à informática no curso técnico. Então ali eu comecei a dar aula, gostei da coisa e depois eu fiz filosofia em São João del Rei, e na época o curso de filosofia ele dava habilitação, licenciava nas 3 disciplinas, história, sociologia e filosofia. Aí eu comecei a dar aula e depois eu assumi a vice-direção no estadual, fiquei lá 10 anos na vice-direção, depois assumi a direção, fiquei 2 mandatos na direção do estadual. E depois agora eu voltei para a sala de aula tem 2 anos, saí da direção, voltei para a sala de aula e dou aula de história
com muito orgulho, gosto muito da minha profissão, que você falou. Vamos professorar, né? Professor é uma cachaça, né? A gente Nossa. reclama do salário, reclama do horário, de planejar a aula, de levar a prova para casa, mas fala assim, então troca. Ah, troca não. Sabe por quê, Fernando? Eu acho que esse convívio é o que a gente está fazendo aqui, sabe? Esse convívio, essa troca de informações que a gente tem, eu acho que eu adoro conviver com os meus alunos, trocar ideias com eles, trocar informações. A gente, às vezes, se decepciona com algumas situações. Isso é normal em qualquer profissão. Acho que a gente, na profissão que a gente escolhe, a gente tem que levar muito o que é positivo. Porque negativo todas elas têm algum. E na educação não é diferente, né? Há uma desvalorização, a gente sabe disso, mas também é um prazer, né? E um prazer enorme é o convívio com essa juventude, um convívio com esses alunos que, apesar de tudo, ainda nos veem com um brilho nos olhos e nos respeitam em cima dessa situação que a gente tem. E você falou, né? Acho que a gente gosta de trabalhar, né? Eu falei em um dos últimos episódios, né? Que trabalhe com o que você gosta, né? E você nunca mais vai gostar de nada, né? Então trabalhar é importante, sim, mas brincadeiras à parte, é importante fazer algo que é gostoso, né? E é legal que eu sempre ouço isso dos professores, né, Gleidson? Que o brilho nos olhos dos alunos, e não é combinado. Eu ouvi isso de você, ouvi isso do Kennedy, estou ouvindo de você aqui agora, né? E eu vejo sempre quando eu ensino alguma coisa para alguém, seja para minha filha, seja para um colega de trabalho, você vê que aquilo aproxima as pessoas, é bem, com certeza. E a sensação, cara, de ver uma pessoa quebrando a cabeça tentando entender um negócio, e na hora que ela entende, cara, aquele olhar da mente que se abriu, né, cara, aquilo lá é indizível, né? É um valor muito bom. Fantástico. Ô Gleidson, Fernando já falou, né, mas eu ouvi de você agora, por que ter sido candidato a vereador em Conselheiro Lafayette? Bom, Thiago, é o seguinte, a minha trajetória você já sabe, eu já falei, mas o que me motivou muito foi o seguinte, a gente perceber, eu enquanto servidor público, eu também tinha o meu papel dentro de uma comunidade, que é a comunidade escolar lá do Narciso Queiroz, né? A gente atende ali, o Narciso Queiroz é uma particularidade em relação a outras escolas, porque ela não é uma escola de bairro. Ela é uma escola que tem alunos de todos os bairros. Muito então, grande. Muito grande, exatamente. Então, assim, a gente tem ali desde a clientela ali próximo, JK, o próprio... o bairro ali... como é que chama ali? Santa Efigênia. Aí pega... até Cachoeira tem, então assim, é um museu, desde Paulo VI, a Santa Matilde, então assim, gente, eu tinha aluno lá do Gagé, entendeu, que vinha para poder estudar, do Rancho Novo, então assim, enquanto eu estava na direção da escola, eu via muita demanda de alunos e de pais de alunos exatamente focados na questão educacional, às vezes com transporte, às vezes com vaga em escolas. Então, assim, eu percebi isso durante toda a minha trajetória como gestor escolar. E além disso, também sou cidadão, né? Embora não nasci em Lafayette, mas eu me considero um cidadão lafayetense, porque eu constituí família aqui. Então, quando a gente sai na rua, ou vê, por exemplo, a situação das escolas municipais, ou vê a situação da saúde em Lafayette, da mobilidade urbana, da segurança, que foi uma bandeira que o Fernando levantou muito bem. Então, a gente tem que fazer, eu me sentia motivado a fazer alguma coisa. E sempre que eu precisei do executivo ou do legislativo, eu sempre procurei as duas casas. E em algumas demandas eu consegui atendimento, e outras não. Então, chega uma hora que eu falei assim, opa, peraí, já que eu não estou mais com compromisso assumido de ser o gestor da escola, então está na hora então de eu fazer um outro papel na sociedade. E por que não ser candidato a vereador exatamente para poder levantar essas bandeiras, levantar essas demandas que em certo ponto, em alguns momentos, foram negligenciados por esses meus vereadores que hoje, né, alguns se reelegeram que estavam na Câmara até hoje. Então, assim, é uma busca mesmo para poder melhorar alguns aspectos da cidade que a gente vê a todo momento. Então, não adianta a gente sufocar essas ideias se a gente não colocar a cara na frente para poder encarar os desafios,
Então é por isso que eu me motivei a ser candidato a vereador. Teve- Exatamente para poder colocar em prática Teve tudo que algum eu penso. fato assim que te fez a gota d'água, que você já estava meio na dúvida, aquele que te fez, aquele empurrão que te fez decidir Fernando, participar? Ou foi uma não, construção ao longo não, do tempo? não teve. Na realidade é o seguinte, as pessoas já me procuraram antes, sabe? Quando eu estava na gestão, já haviam me procurado, me propondo a ser candidato. Eu participava já efetivamente até de algumas reuniões de partidos para a gente compor chapas, né, e tudo mais, mas eu sempre falava o seguinte, eu falei, enquanto eu tiver um compromisso com a escola, que foi um compromisso que as pessoas me colocaram lá, ou seja, tem uma eleição para você, além da certificação, ainda tem um processo de eleição para ser indicado para o governo do estado como gestor escolar. Então, o meu compromisso era com a escola, com os alunos, com os pais, com a comunidade. Então, eu não me sentiria bem de abandonar a escola para poder ser candidato naqueles momentos. Então, eu falei assim, não, enquanto eu estiver na gestão, não. Quando eu resolvi sair da gestão, resolvi não me candidatar novamente, aí foi a oportunidade que me procuraram. Eu falei assim, não, então tá. Então, agora eu acho que está na hora de eu amadurecer a ideia e, de repente, eu posso ser candidato sim, até para a gente poder eu colocar um pouco das minhas ideias em prática e não passar minhas ideias para outras pessoas, né? O know-how que você adquiriu, né? É isso aí. Muito interessante esse pensamento, Leidson, porque você podia ter pensado, né? Você está na gestão, sua visibilidade é maior, porque como professor, penso eu, é um machismo meu, você está com a máquina na mão, né, de certa forma, e é mais fácil, né? Mas aí, Thiago, o mais fácil pode se tornar talvez uma questão de valores. Então, assim, a partir do momento que eu tenho um compromisso com alguém que acredita no trabalho que eu estou fazendo lá dentro da escola, cara, eu não vou negar isso, eu não vou sair disso. O meu compromisso foi assumido no momento em que eu assumi a gestão. Então, eu vou levar até o fim. E no momento que eu me sentir que eu não devo mais, eu vou sair. Eu acho que tudo tem um início, um meio e um fim. E tudo na minha vida eu nunca deixei no meio. O meu sempre foi fim. Ou do jeito que eu esperava, do jeito que eu não esperava. Mas tudo tem que ter um momento. Entendeu? Bacana. Aí uma pergunta para os dois, né? Já candidatos, infelizmente não eleitos, né? Acho que concorreriam votos aqui, que eu posso votar em um só. Bem que você não trouxe o Gleison da outra vez, não. Pois é. Fez campanha para mim, né? Quais os desafios, né, que vocês encontraram, né, nessa primeira candidatura em Lafayette, num cenário político, você falou, né? Muitos reelegeram, um cenário político já bem consolidado, onde algumas pessoas se elegem porque tem uma pauta muito identitária, é o que acontece muito em eleição, ou se elegem porque estão herdando o nome do pai, que já foi candidato, e etc, etc, ou tem ligação com empresários, tem uma campanha muito robusta, né? Ou até mesmo porque tem uma causa social muito forte ligada àquilo e elege a pessoa. Vocês, né, o Gleison tem a bandeira, né, de ser professor, né, mas acho que hoje vários estão colocando esse nome, alguns até que nunca ministraram aula de nada usam o nome professor, né? Professor de quê? Eu ensinava minha filha em casa, né? E o Fernando já foi para uma área um pouquinho mais, não vou falar identitária, que essa palavra é ruim, mas foi para segurança, né? Que também é uma área mais, como eu posso dizer, mais nichada, né? Que eu acho que isso puxa muito voto, mas é uma área que também é mal vista, né? O policial, né? Não é muito bem visto, não é unânime na sociedade, né? Depende de grupo, né? Então acaba que vocês, posso considerar que vocês não foram candidatos nichados, né? E como é que foi esse desafio? Cara, ó, uma dificuldade muito grande na eleição municipal, imagino que você tenha encontrado isso também, é pessoas que você conta com o voto dela, mas que assim, ela tem ali um irmão, um parente, né? Alguém que, enfim, que está mais próximo dela e aí você conta com aquele voto, mas aquele voto não chega. Isso aí a gente já chega na eleição sabendo que vai acontecer, né? Agora, uma coisa que me doeu mesmo foi perceber critérios que as pessoas usam
para votar. Porque se a pessoa falar comigo, Fernando, eu vou votar no Gleidson em vez de votar você, porque eu acho que ele foi diretor, acho que ele vai fazer um bom trabalho para educação e acho que precisa mais. Se a pessoa falar isso comigo, eu falo, tudo certo, meu amigo. Se você achar que é segurança pública, você vote em mim. Só que eu ouvia argumentos do tipo, cara, eu acho você mais preparado, mas aquele cara lá é meu amigo desde a infância, então eu vou votar nele. Caramba, esse é um critério para votar? O cara é seu amigo? Isso são coisas que eu vi de verdade. Se eu eleger meus amigos, a gente vai viver numa anarquia, bicho. Tirando você, né, cara? Mas eu dou uma boa parte. E aí, cara, eu ouvi coisas do tipo, o cara tá oferecendo emprego de assessor pro meu irmão, pro meu tio, pro tio. Um foi marido da tia, era assessor de não sei quem. O outro falou assim, cara, eu vou votar naquele lá porque minha família deve favor para ele. Uma vez ele conseguiu uma vaga para mim no hospital. Então isso aí, cara, o critério que as pessoas usam para escolher o candidato é algo que frustra um pouco. Não frustra mais, porque como eu recebi aquela votação que eu gostei, foi expressiva, eu pensei, não, tem gente que não quer essa política de troca, né? Tem eleitorado querendo que o vereador e o legislativo e executivo trabalhem pelas instituições, e não pela troca, né? Não pelo fisiologismo, eu te dou um negócio aqui, você me dá um voto ali. Então, esse foi um obstáculo que eu encontrei. Não vou driblar esse obstáculo, cara. Eu acho que a gente tem que bater nele até ele quebrar. As pessoas têm que entender que o fisiologismo, a política de troca, ela é ruim. Em vez de fortalecer as instituições, fortalece a troca de favores. Quando isso é num voto, parece que as pessoas relativizam. Mas quando isso acontece no Congresso, todo mundo fica nervoso, né? Então, o Congresso, os políticos são representação do povo e isso é uma coisa que eu vejo que o eleitorado precisa mudar. Bom, o Fernando acho que expressou muito bem a questão, também passei por essas situações também, Fernando. Exatamente isso, esse argumento de que, não, eu tenho um compromisso com ele anterior, que ele me ajudou nisso, que ele me ajudou aquilo e tal. Aí eu falei assim, olha, não, mas lá em casa eu vou dividir o voto, vou dar um voto para você, o outro vai para o outro, porque eu tenho... isso daí aconteceu e com certeza vai ser muito difícil a gente quebrar isso, Fernando. A grande decepção que eu tive, que eu posso falar assim, uma decepção, foi entender e ver que algumas pautas não são prioridades, infelizmente, ainda para a população. Isso aí me deixou muito triste, porque se a gente imaginar que nós tivemos, aí eu vou falar da minha área que é educação, nós tivemos sim professores, além de mim, que foram candidatos e com boas propostas para a educação de Lafayette. E os professores que a gente tinha candidatos, que são professores de educação básica, que têm uma vivência de sala de aula, uma vivência de chão de escola, como muitos gostam de falar, nenhum deles foram eleitos. Então, assim, o que eu vejo é que aqueles que são pares, que conhecem a educação, que sabem da capacidade, que conhecem aqueles candidatos, eu não estou falando só de mim, estou falando de todos, que basicamente que eram professores, eu conheço quase todos, e nenhum deles conseguiu ser eleito. Então, até que ponto a educação está sendo prioridade, ou a segurança pública, no seu caso? Então, assim, isso daí me decepciona muito, porque eu acho que deveria ser, ao lado da saúde, as pautas principais de qualquer cidade, né, para melhoria. Então, isso daí foi uma decepção muito grande que eu tive. Agora, em relação aos números de votos, Fernando, eu acho que a gente tem que ficar muito satisfeito, e eu particularmente, porque é o seguinte, a visibilidade conta muito também. Então, assim, nós começamos uma campanha nesse ano, né? Praticamente quando saiu mesmo, oficialmente, a possibilidade de fazer campanha. E enquanto muitos lá estão fazendo campanha já há 4 anos, ou há 8 anos, né? Então, assim, e a gente analisar, no meu caso, por exemplo, eu costumo contar isso muito em número de pessoas. Eu falo o seguinte, olha, foram 5 ônibus lotados de gente que saiu de casa para poder ir lá votar em mim. Então,
Não é pouca coisa, é muita gente. É muita gente que quer, né, É cara? muita Acho que gente isso que motiva. quer. Então, assim, isso daí dá aquela... Tem um amigo meu que gosta de falar que eu sou muito otimista, realmente eu sou. Entendeu? Eu sou otimista com a educação, sou otimista com as pessoas e sou otimista com a minha profissão. Então, o otimismo me transforma e me molda para poder chegar e falar assim, tem um ponto de esperança ainda em alguma coisa. Gleice, você falou bem, cara, é muito louco, né, a questão de prioridades, né, acho que falou os três, né, acho que saúde, educação e segurança. Acho que, na minha visão, né, inclusive são as únicas coisas que o Estado devia se preocupar muito, né, mas, anyway, acho que a gente está num nível que ainda tem que preocupar com outras coisinhas, porque senão o negócio vira uma bagunça. A discussão que se a gente começar ela, a gente fica até amanhã cedo, né, pode inclusive marcar um outro dia para tê-la. Mas o que me deixa chateado é isso, questão de prioridades. O cara tá lá, é professor. Não foi você? Talvez o Gleidson não é o mais preparado, tem outro. Mas nenhum foi eleito. Nenhum. Né? Segurança também. Não, segurança. Tinha 2 candidatos, 2 bem votados, mas ninguém... Então não é prioridade. Aí você vê alguns eleitos. Qual que é a profissão do cara? Vereador. Né? Não existe. Para mim, não devia existir a profissão vereador, né? Aí, quando a gente vê, mas por que os primeiros lugares foram eleitos? Aí você vai olhar, pegando até no passado da cidade, a pessoa é pela causa animal. Eu acho que o dia que o Estado pegar dinheiro, né, e colocar na causa animal, eu entendo que é um dinheiro que você está tirando de uma pessoa que precisa, porque falta. O recurso está escasso para todo lado, né? Aí você pega o recurso. É de reclamação, né? Você pega esse recurso, que está escasso, e dá para um animal, cara. Eu não vou fazer mal para animal. Mas, cara, você está dando para um animal e não está dando para uma pessoa que precisa. É a questão das prioridades. Né? Eu estou sendo hiperbólico com uma realidade, né? Hiperbólico, mas com uma realidade, né? Estou exagerando, porque tem outros assuntos que vão nessa linha, né? O cara olha pela comunidade quilombola. Não, peraí. Educação, todo mundo usa. Segurança, todo mundo usa. Eu acho importante, né, ter essas pautas separadas, né, principalmente para as minorias, mas o que é comum a todos tem que ser prioridade. Isso não é hoje. Até porque, Thiago, por exemplo, quando você vai pensar numa política pública, você tem que pensar na política pública que englobe a maioria, né? Não é isso, Fernando? Você não vai fazer uma política... não fica ninguém fora. Não fica, entendeu? Então, assim, você pensar em políticas públicas para poder atender a minoria, qual o efeito dessa política pública? Eu acho que toda política pública ela tem que ter os indicadores para poder ser mensurado se essa política pública realmente atinge o objetivo dela e atinge a maioria. Porque se ela não atingir a maioria, ela não está sendo eficaz. É importante que ela atinja a comunidade como um todo. Como um né, todo, exatamente. Existe uma visão interessante da gente ver a coletividade como uma coisa só. Então você vê a cidade, no Fight, como uma coisa. Você pode enxergar como um ser vivo mesmo. Tem até o livro Gaia, né? A ideia de Gaia é que o planeta é um ser vivo, né? Então a gente pode compartimentalizar isso para ver o Estado, a nossa cidade, como um ser. Então a política, seja ela para a maioria, para a minoria, né? A meu ver, eu sei que isso aí é polêmico, mas tem que fazer bem para o todo. Então, se você tem uma minoria que está sem oportunidades e consegue dar oportunidade para essa minoria, maravilha, você fez bem para o todo. Agora, se você faz bem para uma minoria trocando, que não atinge a cidade como um todo, então isso aí é mais parte daquele fisiologismo, daquela troca que ajudou 500 pessoas Exatamente. aqui, e essas 500 pessoas vão trazer 2.000 votos, porque cada um traz mais 2 ou 3 isso ali, né? Então, eu acho que o que eu vejo é isso. Cara, e eu sempre repito, há o poder legislativo, executivo, mas principalmente o legislativo, é reflexo da população, é reflexo do eleitorado. Você trouxe a causa animal aí, na verdade nem seria tanto animal, é mais cachorro mesmo, né? Porque tem muita gente preocupada nem com onça, nem com arara, né? Fala animal, mas é cachorro. Né? Exatamente. E por que essa causa tem tanta força? Retrato o eleitorado. Os cachorros hoje são tratados como pessoas, né, cara? Eu sempre brinco assim, né, que as pessoas têm cachorro, falam assim, o cachorro é como um filho para mim. E beleza, é bonito falar isso.
Mas aí eu comecei a falar que meu filho é como um cachorro pra mim. Pegou mal. Aí todo mundo viu que não são coisas iguais. Tem que ter o respeito à natureza, ao equilíbrio ecológico, tudo, mas cada um no seu devido lugar. Eu chamo de cabrita. Já puro o dia inteiro. Vou ficar mais tranquilo agora. Não tô ofendendo, não. Cabrita. Cabrita é legal. Cara, um assunto mais chato, mais técnico, né? Mas eu acho importante entender, né? Como vocês escolheram os partidos, né? Como que foi essa escolha de partido? Que isso, eu queria muito ouvir o Gleison. A gente não pode ir lá e falar assim, eu vou candidatar aqui sozinho, né? Não posso fazer isso hoje. Não pode. Né? E tem que escolher um partido. Eu falei, não vou escolher o PT não, que me queima. Cara, não vou escolher. Aí você escolhe não tem o candidato independente, né? Você vê, vocês não, né? Porque a gente tá numa cidade pequena, ela é pouco envolta em polêmicas, né? Mas o cara candidato lá, ele entra, ele tem que escolher um partido, ele escolhe um. Mas esse partido tem fulano, mas esse partido... Todo partido vai ter alguém. Todo partido vai ter alguém, né? Como que é isso, escolher o partido? Bom, comigo aconteceu o seguinte, quando eu me filiei a primeira vez, eu me filiei ao PSDB. Isso quando o PSDB tinha nas suas lideranças aqui na Lafayette o saudoso Arnaldo Pena. O Arnaldo era presidente do PSDB, aí junto com o Dimas não era ainda, não tinha sido nem vice-presidente, nem presidente do partido, mas eles me convidaram e eu filiei ao PSDB. Dali eu fiquei no PSDB por muitos anos, até o ano passado, até esse ano. Na última eleição, em 2020. Municipal, né? A última eleição de 2020, eu era filiado ao PSDB, nós apoiamos, né, não apoiamos o Mário Marcos para prefeito e tivemos a doutora Selma, como a mais votada da cidade. E eu estava no partido e ela não foi eleita. De lá para cá, o PSDB ficou sem uma liderança, efetivamente, na cidade. E quando o Jonas, né, que era membro do partido, ele ia assumir a presidência do partido, puxaram o tapete dele na presidência. E eu não gostei muito da atitude de quem estava comandando o partido nessa situação. Então, naquele dia, eu me posicionei e falei assim, não vou continuar no partido, porque não é essa... Eu já falei anteriormente aqui, quando eu começo o negócio, eu não gosto de parar aí no meio do caminho e também não gosto de sacanagem numa situação daquela que já estava praticamente descrita. Agiram, acho que de má fé com ele, e eu não achei isso ético. Então eu saí do partido e já tinha decidido. E nisso eu procurei, entrei em contato com algumas pessoas falando que queria mudar de partido, que estava pensando, em ser candidato. E nisso eu fui no PSDB, conversei com o PSD, com o Aloysio, procurei outras pessoas também, fui com o Gleison. Ele me ofereceu uma gama de partidos lá, que isso me assustou muito também, porque eu vi que ele tinha na mão um número de pessoas aliadas a ele, com partidos tanto de situações de esquerda, quanto de centro-direita. Então, assim, uma gama enorme de possibilidades ali, e eu vi, assim, no Republicanos, um partido que tinha a ver com o meu pensamento, com a minha ideologia. Eu não me considero um camarada de extrema direita nem de extrema esquerda. O extremo é sempre ruim, né? O extremo, para mim, não é visto com bons olhos, nunca foi. Eu não gosto. Eu costumo falar o seguinte, que até uma professora minha, que é bem esquerda mesmo, ela falou, poxa, mas você vai candidatar no partido de direita? Eu falei assim, olha, entre os jacobinos e os girondinos, eu prefiro o povo, entendeu? Então, assim, entre esquerda e direita, eu fico com quem eu tenho que fazer as coisas.
Não estou indo por uma política de extrema direita ou uma política de extrema esquerda. O Republicanos é um partido de direita, que tem algumas convicções que batem com a minha, tem algumas ideologias que são ideologias que eu também defendo. Então a escolha do partido para mim foi muito tranquila, entendeu? Falar assim, mas tem outros partidos também com a mesma linha e você não foi. Não fui porque eu não conhecia quem era o presidente, não tinha contato, entendeu? Eu poderia até talvez estar em outro partido, não sei. Mas uma coisa é certa, eu não iria para um partido de extrema esquerda porque o meu pensamento de política é diferente. Não que eu tenho contra, não que eu sou contra alguém de esquerda, pelo contrário, eu tenho grandes amigos que são ideologicamente de esquerda. Agora, é aquele negócio, né? Pensa bem, eu professor de uma rede pública de ensino, que hoje na grande maioria ideologicamente, se você analisar, eu diria que os 70% são esquerda. Professor de história, que eu de mais merda ainda. Até você estragou uma piada, né, que tinha, né? É. Qual que é a diferença de um soco para o professor de história, você sabe? Não. O soco pode ser de direita. Você estragou ela. Não, poxa, mas você é do Estado, você é professor, você é da direita, você defende. Eu falei assim, e qual o problema? Eu acho que a gente tem que respeitar. Eu não te respeito. Agora, outra coisa também que você comentou no começo, e eu até nem falei, mas quando eu sempre tratei a educação como uma prioridade, não a política. Mas não que a gente não deva, na educação, tratar de política. Mas a gente não deve fazer política na educação. Eu acho que esse que é Não deve usar a máquina. Né? Não deve usar a máquina. Então, assim, quando a escola lá, o estadual, ele, por muitos anos, ele sempre teve uma bipolaridade partidária. Sempre teve muita política ali dentro da escola. Entendeu? Não vou citar nomes, mas entre um diretor de direita e o outro diretor de esquerda, que passaram pela escola. Então, assim, isso não é muito bom, era muito negativo, porque criava um impasse dentro da escola de discussões, de olhares internamente, e eu acho que isso no convívio escolar, dentro do ambiente escolar, não é benéfico. Acho que a gente tem sim que discutir as ideologias, discutir propostas, discutir ideias, mas dentro do que determina o meio educacional. E não usar a política para poder se fazer uma educação pública de qualidade. Eu acho que a gente tem que pensar diferente, entendeu? Respeitar as individualidades, respeitar as diferenças. Entendeu? Basicamente é isso. Então, assim, eu escolhi o Republicanos, não me arrependo. Eu acho que é um partido que tem muito a crescer ainda. Mas é um partido que ideologicamente e as diretrizes do partido tem muito a ver com as minhas ideias de política. Então por isso que eu escolhi Republicanos. Né? O seu partido tinha um candidato a prefeito, né? Tinha, Dr. Marco Antônio. Quando você escolheu, ele já era? Já era candidato. Ele já se fazia, não, ainda não era porque a gente não era um pré-candidato. Né? A questão de prazo, mas já estava definido, né? A gente já tinha definido que ele seria o nosso pré-candidato, ou seria o pré-candidato a prefeito com uma coligação com outros partidos, ou seria só do Republicanos com alguém do Republicanos também encabeçando, né, sendo vice. Mas já tinha definido quem seria o candidato. Legal. Cara, eu achei difícil demais escolher partido, cara. Achei. Porque assim, a gente tem os partidos que são que se identificam bem com a esquerda e direita, né? Então, você tem, eu penso que a direita que se identifica mesmo é o Novo e o PL, eu penso nesses dois. E a esquerda a gente tem a federação do PT com o PV, né? Você tem ali a rede com o PSOL, são essas duas federações que eu acho que representam bem a esquerda. Os outros eu não vejo nem muito como direita, nem muito como esquerda. Eu penso que colocam-se como centro-direita porque hoje o eleitorado é mais de direita. Não acredito que realmente sejam partidos que estão, enfim, alinhados à direita ou à esquerda, sabe? Eu vejo esses de centro como de centro, sempre fazendo aliança política para ver como que consegue mais votos, como consegue chegar mais perto do poder. Então, cara, eu olhei os partidos
conversei também com muita gente, né? Conversei com o PSDB também, enfim, conversei com o Novo, conversei com um monte de gente aí. Uma dificuldade é essa que você falou, é mesmo conhecer a pessoa. Se eu quiser ir pelo, sei lá, cidadania... Quem que é o cara do cidadania, né? Cara? Quem que é o cara? Como que entra em contato, né? Então essa é uma dificuldade. O que eu fiz particularmente? Perdido, né, cara? Porque eu nunca tinha sido candidato e nunca tinha participado perto de uma eleição de alguém, né? Então eu gosto muito do Leandro, que acabou sendo eleito. Quando eu fiquei sabendo que ele ia sair candidato no final do ano passado, ou início desse ano, eu me aproximei dele e falei, Leandro, pô, cara, eu também quero. Eu sinto uma necessidade de participar de eleição, acho errado a gente que não participa, né? Quero participar, quero entrar do seu lado. Então ele falou, Fernando, a minha coligação é essa. Se você quiser vir do meu lado, você tem que escolher um desses partidos. Então foi assim que eu escolhi, cara. Peguei um partido da coligação dele, que acabou sendo o mesmo partido que ele se filiou para o PRD. PRD. Quando eu vi lá PRD, deixa eu ver se eu vou nesse PRD, eu nunca tinha ouvido falar em PRD. Aí a gente vai fazer o que todo mundo faz. Quando não sabe, vai lá no Google. De onde que veio o PRD? PRD, Partido da Renovação Democrática. É um partido novo, que a primeira eleição dele juntou o Patriota com o PTB, juntaram os dois para fazer um. Ótimo, super positivo juntar dois para fazer um, porque a gente tem muitos, mas não juntou por questão ideológica, juntou por questão de fundo partidário. Separadamente, eles não tinham direito a fundo partidário na Brasília, né? Juntando, eles atingem a cota mínima, então foi bem uma aliança bem, como é que eu vou dizer assim, pragmática, né, cara? Como eu acho que enfim, a maioria dos partidos é. Quem não é, são esses de extremo que a gente acaba rejeitando um pouco, né? Por, enfim, às vezes faltar o diálogo. O Gleidson falou de polarização, né? Falando dessa questão dos partidos. Eu tenho um achismo sobre essa questão da polarização. Eu acho que isso aconteceu um pouco naturalmente com a ascensão das redes sociais, mas eu acho que tem um grande interesse em mantê-la e cada vez mais fortalecê-la, né? Por quê? Porque a gente vira um Fla-Flu, né? Vira um eterno Fla-Flu, trazendo para nossa realidade um Cruzeiro Atlético, né? E, cara, nessa realidade aí, eu mesmo já me peguei falando que o Wellington Paulista estava entre os 10 mais atacantes aí, achando um motivo ali para ele estar, entendeu? Isso é ruim, né, cara? Porque quando você joga para essa polarização, né? Uma coisa que o ser humano, cara, o brasileiro principalmente, ele muda de hábito, o brasileiro muda de esposa, né? Ele muda de carro, ele muda de carro preferido, ele muda de marca, ele muda de barbeiro, eu também já mudei umas 3 vezes na minha vida. O cara muda de cerveja, hoje é Budweiser, amanhã é Heineken. Ah, você tem milho, eu gosto desse de arroz. O cara muda até de sexo hoje. Time de futebol, o cara não muda. Não. Então, a partir do momento que você cria uma polarização, o Bolsonaro é Deus de um lado e o Lula é Deus do outro, independentemente do que esses caras façam. Por isso que eu não gosto nem que a pessoa diga eu sou de esquerda, eu sou de direita, porque o verbo ser é muito forte, cara. Se você fala que você é de direita ou de esquerda, você se sente na obrigação de defender o maior absurdo, cara. O troço é absurdo, mas você vai lá pra internet pra arrumar um argumento, na hora que você vê um argumento que faz sentido, você começa a repetir. Isso não faz o menor sentido. Então eu convido as pessoas a falar, eu prefiro. Hoje eu prefiro a direita, porque se você falar que hoje você prefere a direita e amanhã a sua intelectualidade, a sua imparcialidade te levar a entender que o outro lado é melhor, você fica livre. Até porque, por exemplo, numa situação dessa de política, eu já votei no Lula. Eu também. O primeiro mandato do Lula como presidente, embora eu não tenha votado nele no primeiro mandato, mas ele fez um excelente primeiro mandato no governo. Eu, particularmente, eu via isso. Então, eu votei nele na primeira reeleição dele, entendeu? Convicto. Eu falei, eu não sou adepto da esquerda, mas eu acho que ele está fazendo um excelente trabalho, então por que não? Vamos continuar, eu acho que tem um caminho. Agora, o fato de eu ter votado nele não quer dizer que eu tenha mudado as minhas convicções. Eu simplesmente respeitei uma pessoa que estava fazendo um bom governo naquele momento.
É o que você falou, eu falei assim, eu prefiro o Lula agora desse jeito do que votar em alguém, nem lembro com quem que foi que me Deve candidatou. ter sido o Alckmin em 2006, né? Não me 2002 foi lembro. contra o Serra. Não me lembro, acho que foi o Serra, não? 2002 Foi foi contra o Serra e Serra, depois né? Alckmin. Em 2006 Aí depois Alckmin. volta. Então, assim, sabe, essa situação eu não me envergonho, não me arrependo de ter votado. Agora, quando a gente não tem essa convicção, a gente tem que tomar um lado, tem que tomar um partido, né? Então, a gente ficar em cima do muro o tempo todo, não funciona, cara. Você tem que ter um posicionamento, né? E esse posicionamento seu, às vezes, te implica muito em ser criticado pelas pessoas. Então, a gente não tem que ter medo de ser criticado. A gente tem que ter medo de se omitir. A gente vai se omitir diante dos fatos, depois a gente é cobrado. Cobrado de que forma? Eu falei assim, não está lá? Não é o seu candidato? Você não acreditou nele? Ah, não foi com o meu voto. Eu falei assim, então tá, então o outro foi, né? Você colocou o outro para votar para você. Então, assim, a gente não tem que se omitir diante das coisas, a gente tem que dar a cara mesmo. E o nosso papel, Fernando, o que a gente fez, não é para qualquer um não, cara. Porque tem que ter coragem mesmo, tem que ter coragem de chegar lá, falar abertamente e tal. Então, assim, essa questão da bipolarização do partido e tudo mais, cara, isso chega a ser chato, sabe? Chega a ser chato. Aí você vê, por exemplo, hoje, agora nos Estados Unidos, a campanha do Trump. Né? O Trump eleito em cima da Kamala, mas numa situação totalmente desgastante até para o Partido Democrata. Porque o Biden tenta manter a candidatura, sai, depois a Kamala entra, e o Trump o tempo todo sendo massacrado, né, pela opinião, pela direita e tudo mais, e mesmo assim conseguiu vencer. Vai ser o melhor? Não sei, cara. Vai ser o pior? Não sei, eu não estou lá, eu estou aqui, então tem que olhar para cá. Aí as pessoas hoje discutem muito isso, mas é porque tem reflexos aqui. O que acontece no mundo, principalmente nos Estados Unidos, nessa campanha tem reflexo aqui. Então hoje já estão se falando, tá vendo? O aliado do Bolsonaro venceu, foi o Trump. Que aliado? Não tem essa amizade, né, cara? Tem um interesse então, assim, econômico muito mais forte do que então, isso. Não é por aí. Não é por aí. Uma pergunta mais genérica agora. Quais foram os momentos assim mais marcantes das campanhas de vocês, né? Não vale falar que achou uma mãe na rua com um menino no colo e o menino perguntou: mãe, no céu tem pão? E morreu. Não vale contar essa história. É história de verdade, mas as mais marcantes aí, interessantes, feedback que o pessoal deu, pós. Cara, eu gostei muito de conversar com a população, cara. Conversar no geral, assim. E às vezes sai na rua conversando, enfim. Por exemplo, um que me lembrou, que eu fui conversar com um cara que eu troco perto da minha casa, tem loja de bateria. Falei com ele que era candidato, ele falou, não, voto em você, minha família também. E eu comecei a querer conversar, assim, saber da vida das pessoas, porque em geral a gente não faz isso. Em geral parece um pouco indiscreto você ficar perguntando da vida da pessoa, né? Mas como candidato você faz e a pessoa se abre, conta a visão. Enfim, eu gostei muito disso, cara, essas conversas que eu tinha, sabe, com as pessoas, ver a visão de cada um. Óbvio que tem muita visão ruim e a gente não tá lá para ensinar, tá para ouvir, né? Até porque a gente não é dono da verdade quando o tema é a política pública. Mas assim, eu gostava muito de ouvir, gostava muito de conversar, gostava muito de ver a realidade de cada pessoa, o ponto de vista de cada pessoa. Isso aí eu achei muito interessante, cara. Foi muito engrandecedor, né? A gente conhece melhor a nossa sociedade. Uma coisa que o Fernando falou que é interessante também, e eu também percebi isso, é o seguinte, por exemplo, Lafayette é uma cidade muito grande, cara, muito grande, e eu não tinha ideia da grandeza de Lafayette. Eu só fui ter ideia dessa grandeza quando eu passei a fazer as caminhadas na política, né? A gente saía normalmente, eu, mais uns 2 candidatos a vereador do partido, o candidato a prefeito, o candidato a vice-prefeito, a gente pegava, mapeou a cidade inteira, então a gente ia num bairro e fazia, né, um trajeto ali na maioria dos bairros e tal. Para mim, por exemplo, que eu afastei da gestão da escola, né, da direção, e aliás, me afastei da sala de aula, né, por obrigação legal, né, o Estado impede.
gente que é candidato, você não pode estar exercendo o cargo público enquanto da candidatura, então eu me afastei da sala de aula, então isso foi bom que me deu uma liberdade para poder caminhar na política, mas também me deu mais obrigações em casa. A gente fala assim, eu deixei a sala, deixei, mas aí eu tenho esposa, tenho filho, então, ó, agora que você está mais tranquilo em casa, poxa, podia, né? Faz a comida para poder levar para mim poder almoçar. Poxa, minha esposa sai de um serviço ao meio-dia, tem que estar no outro meio-dia e 15. Entendeu? Então, assim, poxa, é um momento que ela, às vezes no sacrifício, ela saía de um lugar e ia para o outro lanchar para poder ir quando eu estou trabalhando, né? Normalmente esses dias agora, igual eu estou trabalhando, é isso que acontece. Mas na campanha, como eu tinha uma flexibilidade maior de horário, poxa, por que não fazer? Então, aí tinha lá que fazer o almoço para poder levar para ela, para poder comer um pouquinho, para poder ir para a escola. E buscar meu filho na escola e levar para outra. Então, assim, o tempo livre que eu tinha era uma parte da manhã, uma parte da tarde e à noite. Então, nesses horários ali é que eu ia fazer as visitas, conversar com um com o outro. E Lafayette é muito grande. Então, assim, para gente que não tem uma visibilidade já como pessoa pública, é mais difícil você fazer a campanha ou você se tornar conhecido, ou você se falar, se apresentar para todo mundo. É o que o Fernando falou, a gente vai com um, vai com o outro. Isso daí dá um retorno muito, muito bom para a gente, porque é o seguinte, eu passei a conhecer algumas realidades que eu só ouvia falar. Porque não que eu não conhecia o bairro, não que eu não conhecia as ruas, mas eu nunca andei pelas ruas de alguns bairros em Lafayette. Então, assim, quando a gente vai andando, a gente conversa com um, conversa com o outro, e a gente passa a se conectar com as pessoas de uma forma totalmente diferente. Porque elas começam, como o Fernando falou, começam a ter liberdade de falar com você o que é a demanda dela principal, o que ela vê, e você começa a ver aquilo, poxa, a coisa é tão simples. Para uns, mais difícil para quem está lá, poxa. Por que a gente não pode mover isso? Então, isso daí é motivante para a gente vê umas coisas bacanas. Igual, por exemplo, uma mãe. Aí você falou, para falar de mãe, tudo bem, mas eu tenho que contar, são duas. Uma não, é para contar fato verídico, é isso aí. Uma que me chamou a atenção muito grande foi o seguinte, aí que às vezes a gente acha que a gente não tem importância para ninguém, né? Ou não fez nada de bom. Foi no bairro São Marcos. Eu estava andando, aí tinha uma outra candidata na frente. Aí ela conversou com a senhora, eu fiquei mais para trás, não tinha visto. Na hora que eu passei, eu fui cumprimentar a senhora, eu olhei e falei assim, gente, eu conheço essa dona, de algum lugar. Não lembrava eu lembrava que eu conhecia, mas não sabia de onde. Ela falou assim, olha, prazer e tal, me apresentei, sou candidato e tal. Ela olhou para mim, ela falou assim, não, pode deixar que eu vou votar em você. Eu falei, mas como, você só me conhece? Ela falou assim, é claro, você me ajudou muito. Eu falei, mas como que eu te ajudei? Aí falou assim, olha, a minha filha não dava certo em escola nenhuma de Lafayette. Aí no dia que eu te procurei lá, você falou, não, pode trazer ela aqui que tem vaga, tal, ela pode matricular, não tem problema nenhum. Aí na primeira vez que ela chegou na escola, você conversou com ela e ela teve a trajetória dela lá na escola, lá, nunca mais me deu problema em escola nenhuma. Ela adora a escola, adorou a escola, e eu acho que foi muito graças ao jeito que vocês trataram ela lá. Sabe? Então, assim, eu fiz, mas eu não sabia, não fiz esperando aquilo, mas aí motiva a gente, porque eu falo assim, poxa, então alguma coisa de boa a gente faz na vida e tem um retorno. Às vezes a gente não sabe, entendeu? E uma outra coisa que me chamou muita atenção, e não foi comigo, foi com o Marco Antônio, né, que era candidato a prefeito. A gente estava passando lá perto do São João, indo para São João, onde tem a Alfa Pneus, tem uma loja de doce, São João. Uhum. Nós estávamos passando ali, a gente foi fazer campanha, tinha uma senhora parada na rua, olhando, mal vestida, suja. Aí a pessoa parada olhando. Aí o Marco Antônio chegou, cumprimentou ela, falou dele, né, entregou o santinho, pediu voto. Ela levantou a cabeça e falou assim, nó, obrigado. Não, só ter me enxergado aqui. Então, assim, aí a gente percebe o seguinte, que existem ainda, infelizmente, em nosso município,
pessoas que não são vistas pela sociedade. Isso me marcou muito, porque é uma pessoa que às vezes ninguém dá nada, ninguém percebe, mas é uma pessoa. E ela estava ali, no momento talvez de lucidez dela, né? Ela simplesmente falou isso: obrigado por ter me enxergado aqui, por ter me visto aqui. Isso é marcante, né? Entendeu? Então, assim, essas duas coisas me marcam muito, porque é uma situação que a gente não espera, mas a gente toma um baque quando vê um negócio desse, né? Então, assim, eu garanto também que o Fernando também deve ter passado por situações, às vezes, de pessoas que ele vê, acha que conhece ou nem lembra, a pessoa fala: não, lembro de você, assim, assado e tal, eu falei assim, poxa, então é um resgate também de memórias, né? Com certeza. Como é que foi quando vocês chegaram em casa um dia? Chegou lá, você falou da sua esposa, né? Que você trabalhou para ela aí bastante nesse... Eu, na verdade, eu já tenho minha independência financeira. Eu não preciso trabalhar. Eu só trabalho pra eu não ter que trabalhar para minha esposa durante o dia, entendeu? Aí eu fico, cara, doido, cara, eu preciso do emprego. Cara, me ajuda aí. Aí no LinkedIn ali, falo um monte de mentira no LinkedIn. Pô, cara, eu tô open to work. Aí, saindo cedo. Aí eu já arrumei um emprego agora que eu tenho que sair mais cedo. Agora eu tenho que sair 4h30. Então, às vezes ela acorda mais, você pede para ajudar a fazer o café, 4h30 não tem risco, sabe? Então, brincadeira, gente. Não, mas assim, a minha família, quando eu fui para candidatar, a minha família, a princípio, ela não queria. Falar: não mexe com isso não. Eu acho que a visão de muita gente, infelizmente, tá? Infelizmente. Não entra nisso não, porque política... você vai se decepcionar. Eu falei assim: olha, tá, beleza, mas vamos lá. E se a gente tiver esse pensamento sempre, vamos mudar alguma coisa? Não. Será que não vai ter os mesmos políticos ruins que vocês estão falando? A política não vai ser vista também como uma coisa maléfica? Vai. Então, por que não a gente tentar, gente de bem mesmo, que tem boas ideias e tem propostas para poder chegar e mudar essa visão de política? Então, assim, quando eu conversei, aí falei assim: não, então tá, então você quer, então nós vamos te apoiar, nós vamos te ajudar. E dali para frente sempre me apoiaram, sempre me ajudaram, entendeu? Então, assim, acho que o apoio da família, o apoio de quem está do seu lado é muito importante. Se você não tiver apoio deles, sozinho não vai, você não consegue. Então, assim, é sempre uma troca, sabe? Como eles me ajudam muito em todos os momentos, eu acho que eu senti na hora ali, não é uma obrigação, era até um prazer mesmo de poder retribuir um pouco do apoio que estavam dando para mim naquele momento. Cara, muito interessante você falou, porque eu percebi esse sentimento nosso em muito candidato, cara. Muitos candidatos que se candidataram porque queriam ocupar espaço. Fala assim: olha, eu não gosto do que está sendo feito, né? Então, em vez de eu ficar só reclamando, vou sair da indignação e partir para a ação. Eu percebi isso em muitos candidatos, cara. Então, me parece que existe muita gente boa tentando ocupar espaço, né? Eu fiquei com essa impressão, talvez um pouco otimista, meio poliana, né, cara? Mas eu acho que esse é um sentimento comum dos candidatos. Mas, Fernando, sabe uma coisa que também me causou muita dificuldade? Assim, eu tive muita dificuldade, me causou muita estranheza também. Embora a gente saiba, por exemplo, a questão do fundo partidário, que quase nunca chega no fim, né? Ele para ali no meio do caminho, de alguma forma aí que a gente não sabe como, mas você citou ali até a questão da fusão do PTB com o Patriotas para poder conseguir... Pô, se não está chegando, para poder conseguir ter direito... Vamos pedir mais. Ter direito ter direito ao fundo partidário. Aí eu te falo, eu particularmente sou contra. Também. Entendeu? Eu acho que não tinha que ter. Mas acaba se tornando não é uma briga, mas acaba se tornando uma campanha desigual. Muito. Porque você sabe, é só olhar lá que está lá divulgado lá no Divulga Cande. Tem candidato em Lafayette que recebeu 50 mil do partido para ele poder fazer campanha. Tem candidato que recebeu 30 mil, 20 mil. Então, assim, aí eu te pergunto, beleza, mas não é um coletivo? Esse candidato, ele sozinho, ele conseguia a legenda?
Não consegue. Entendeu? Então, assim, não, é um puxador de voto, ele né, leva mais voto e tal. Poxa, mas e os outros? Do mesmo partido até. Você acha que se tivesse um valor para poder ajudá-lo na campanha, até não que ele vá fazer a campanha, mas ele vai fazer aquilo que a gente não conseguiu, que é se mostrar em todos os aspectos dentro da cidade. Porque, por exemplo, hoje eu encontro com muita gente que conversa comigo e falou, não, eu fiquei sabendo que você foi candidato, mas eu não sabia. Eu não vi nada. Quando já tinha escolhido o candidato, né? Exatamente. Então, assim, por quê? Eu falei, poxa, é porque fulano de tal já está há 4 anos aí na campanha e é conhecido, tem visibilidade. Agora, quem sou eu? Quem é o Fernando? Né? A gente é conhecido no nosso meio. Né? A gente naquela bolha. Vocês acham que as redes sociais ajudaram vocês? Ajudam, eu acho que as redes sociais ajudam na questão da divulgação do nome, mas a rede social ela não te traz voto. Eu não sei a sua opinião, mas a rede social ela não te traz voto. A rede social ela é um mecanismo para você poder alcançar o maior número de pessoas com menos tempo. Mas quando essa rede social, eu, por exemplo, eu não fiz nenhuma publicidade paga. Eu optei por não fazer. Então, assim, agora, há uma situação que você se apresenta para mais pessoas. Eu acho que a rede social ajuda muito nisso. Mas se falar assim, não, então não vale a pena. Eu falei, não, vale. Eu acho que o alcance é muito maior em pouco tempo. Mas eu consegui maior contato, e eu acho que eu consegui mais votos foi na conversa mesmo. Na ida, entendeu? Quando a gente vai, troca ideia, conversa, na casa, vai no amigo, vai no outro. Acho que é aí que a gente consegue fazer uma campanha muito mais sólida. Eu concordo com você, cara. Eu acho que a rede social ajuda demais para as pessoas saberem que, ou as pessoas que já me conhecem, saberem que eu sou candidato, ou as pessoas que não me conhecem saberem que eu sou um candidato chamado Fernando Barros, né? Então, eu acho que nesse sentido. Agora, o que faz ganhar voto mesmo é você conhecer a pessoa e principalmente os multiplicadores. Isso aí. Aquela pessoa que não só vota em você, como fala bem de você pro nicho dela. São os multiplicadores que ganham a eleição, porque ninguém conhece 1000 pessoas para votar, né? 1000 eleitores. Os cabos eleitorais. Os cabos eleitorais, os multiplicadores. Esses aí é que fazem ganhar a eleição. E aí, cara, qual que é a melhor forma? Isso é uma dificuldade que eu tive de organizar esses cabos eleitorais, esses multiplicadores, para que eles me colocassem em contato com o público dele. Então, eu devia ter falado mais com o Thiago. Reúne aí, cara, ou com a sua família eu ainda consegui falar, mas com um ambiente de trabalho, com um ambiente daqui, dali, reúne aí, faz uma festa um dia, vou marcar de encontrar. Essa aí foi uma dificuldade grande e é isso que vence a eleição, né? São os multiplicadores. Só queria falar do fundo eleitoral, cara, porque todo mundo gosta de bater no fundo eleitoral, né? Porque, eu não sei em quanto que tá, acho que são 4 bilhões, né? Eu já ouvi 5. Mas nessa faixa de 4 e 5 é pouca diferença. 4,5 bilhões, cara. Quando a gente fala em milhão, a gente ainda tem ideia do que é 1 milhão, cara. 1 bilhão são 1000 milhões, a gente já não tem mais ideia do que é isso. Já foge. Tem uma comparação disso que eu vi na internet uma vez que mostra 1 milhão de segundos, quanto tempo dá em anos. 1 bilhão de segundos. 1 bilhão de segundos, quanto tempo dá em anos. É assustador a diferença. Porque as palavras são parecidas, né? Mas as dimensões são né, muito diferentes. Então, cara, todo mundo fala mal do fundo partidário, do fundo especial de campanha. Mas então eu falei assim, deixa eu ver quem defende, deixa eu ver o que eles falam, né? Para exatamente furar a bolha. E o argumento é o seguinte: como campanha custa dinheiro, tráfego pago custa dinheiro, fazer arte custa dinheiro, bandeirinha custa dinheiro, pessoas para visitar com você, quem pode, né? Pagar essas pessoas ganha muito visibilidade, essas coisas. Dinheiro ganha campanha, ganha eleição. Aí o que é o argumento dele? O rico consegue participar, chegar no páreo, chegar na luta. O pobre não consegue, porque o dinheiro é só privado. Então a gente ouve esse argumento, e eu, pelo menos, quando eu ouvi esse argumento, eu pensava assim, rapaz, então existe um ponto, né? Existe um ponto aí. Mas aí eu me candidatei.
E quando eu escolhi o partido, eu expliquei para vocês como que foi, mas por coincidência era um partido que tinha bom fundo eleitoral, bom fundo especial de campanha. Então eu fui lá e falei, gente, ó, eu quero R$1.000 aí para fazer banner, para fazer isso, para fazer aquilo, tráfego pago, eu quero. Para mim, não chegou nem R$1, né? E aí entra aquela questão. Tem que aumentar, pô. Gente, Tá tem pouco. que aumentar. Tá pouco, pô. Teve gente no meu partido que ganhou 10 mil. 7. Teve gente que ganhou 10 mil, teve gente no meu partido que ganhou 20 mil, eu não ganhei nenhum real. Então esse argumento de que o fundo especial de campanha e o fundão eleitoral serve para equilibrar é lorota. Porque na hora de escolher para quem que vai, sempre vai para os amigos do rei. É isso mesmo. Se nós não somos amigos do rei... Aos amigos do rei tudo, aos inimigos a lei, né? Não é isso? Mas então é isso mesmo. Agora, uma situação que faço também para poder não ter o fundo partidário, não, então o cara que é rico pode mais, não já tem um limite de gasto? Diminui, baixa o limite de gasto, então. Que aí Principalmente com a ascensão das redes sociais, né? Vão migrando, né? Exatamente, o limite de gasto em rede social é baixo, teoricamente, não é alto. Para quem está em casa não sabe, cada candidato a vereador pode gastar no máximo 59 mil. Esse era o valor era nosso para campanha, aqui, né? Isso. Para Lafayette. Campanha, o nosso de vereador. Então o máximo que a gente podia gastar era 59 mil. Isso aí. Cara, eu acho engraçado falar isso, porque quando eu entrei para campanha, eu não sabia que campanha era tão caro. Quando o pessoal falou assim, não, Fernando, pode ficar tranquilo, não é muito alto não, o máximo é 59 mil. Eu não vou gastar 59 mil pra isso, não. Eu ainda coloquei dinheiro, cara. Quem quiser entrar no Divulga Cante, pode olhar lá. Eu coloquei dinheiro porque eu falei assim, não, eu quero entrar, quero ser competitivo. Mas 59 mil. E esse é um valor declarado, né? A gente que conversa, a gente sabe, ou pelo menos rola o ato de que o fulano, o Beltrano, enfim, gastaram dinheiro por fora, né? Pô, é muito fácil gastar dinheiro por fora na campanha eleitoral. Mas as fiscalizações, elas deveriam ser mais eficazes nesse sentido. Deveria ser mais isso, porque é um dinheiro público. Mas é difícil. Mas aí é que está o negócio. O Fernando é da área de direito, ele deve saber melhor do que eu explicar isso. Uma lei que não tem punição é uma lei... como a água que não mata a sede. Não é isso? Então, assim... Se tem a legislação e tem uma fiscalização, então se a fiscalização não funciona, bacana, a lei não serve para nada. Eu falo assim... Então, assim, deveria mas a melhor forma de fiscalização, ela até existe, né? Em previsão legal, ela existe, que é aquele aplicativo Pardal. Então, todas as pessoas podem baixar o aplicativo Pardal, e aí você vê um carro com o Citru, né, aquele adesivo traseiro, em desacordo. Você pode ir lá, você pode fazer até anônimo, você fotografa, mostra. O que é o desacordo? Esse que é o problema. Como é que a população vai saber o que é o Não, porque eu tô aqui na minha figura de ignorante. Não, mas eu falo que eu só comecei a saber... Você inclusive teve uma puta ideia de me chamar para mediar essa conversa, porque... Eu sou o cara que até outro dia eu acreditava que o Lula tinha morrido e tá um sósia lá. Então, não tem grandes conhecimentos políticos, né? Mas a gente só fica sabendo quando a gente entra. Eu vou hoje com um bolo de dia de papel na gráfica, mando fazer meu material. Então, mas na gráfica tem que ter tiragem, a gráfica tem que ter a tiragem, o CNPJ do candidato, o CNPJ da gráfica, isso tudo tem que estar no adesivo, no material. Correto. Então, e tem um tamanho, um padrão de tamanho. Então, independente do tamanho do vidro do carro, por isso que às vezes você vê um carro, né, com vidro grande e o outro ocupando quase o vidro todo. É por causa do tamanho padrão do adesivo. Tem uma metragem máxima de 1 metro quadrado. Né? Então, assim, ele não pode ultrapassar aquilo. Agora, o cidadão comum vai lá medir para poder saber. Então, assim, eu nem sabia que existia isso. Então, aquela tarjazinha que vem quando você colocava aquela publicidade no Instagram, do lado é o CNPJ. É aquilo ali. É obrigatório. É obrigatório. Aquilo serve exatamente para a fiscalização, que de acordo com a lei deve ser feito por todos, já que é democracia. Mas quando não faz, qual é a punição? Nenhuma. Manda tirar, toma uma multa. Eu acho que no Brasil não é muito sobre o que faz e o que fala. É muito sobre quem faz e quem fala. Né? Tem um cara que você entra ali na vida do seu Fernando, começa a ter uma relevância. Do outro lado, você Fernando, pô, tem aqui, cara, você comprou
uma bala na lanchonete fulano e esse cara votou você comprou o voto dele. O outro... Mas assim, eu não discordo totalmente de você não, mas assim, aqui embaixo as leis são diferentes, como diria o Bruno Gouveia, né, do Biquíni Cavadão. Para nós aqui na nossa cidade não tem ninguém acima da lei. Aqui não tem ninguém acima da lei. Então, aqui o direito pode não funcionar por falta de fiscalização, por falta de conhecimento, mas pessoas acima da lei aqui na nossa cidade eu não vejo não. Uma pessoa que tem o poder de influenciar o juiz, sabe? E além disso, influenciar o tribunal, porque pode recorrer e aí chegar até Brasília. Aqui em Lafayette, eu não sei, não tem informação de gente que tem essa força e se fosse para eu fazer uma aposta, eu faço e não tem. Aqui em Lafayette não tem, porque isso acontece, quando acontece, vira notícia e aí dá aquele sentimento de revolta na gente, de não querer acreditar nas instituições mais. Mas assim, é verdade que isso acontece, mas isso acontece, vamos dizer, num mundo longe de nós. Sim, concordo com você. Aqui para nós, eu ainda, vou ser otimista, eu ainda acredito. Mas quantos em Lafayette foram penalizados por crime nessas eleições? Candidatos ou pessoas ligadas a... Teve o Ministério Público faz uma fiscalização ativa, né? Então tem essa que as pessoas fazem e aí você provoca, mas o Ministério Público faz. E a promotora, a doutora Liliane, ela pegou pesado, teve umas questões que eu mesmo olhei e o advogado falou, Fernando, olha isso que ela está fazendo, cara, ela está falando que o cara estava campanha antecipada, porque ele usou um slogan lá e agora repetiu o slogan durante a campanha, então ela está falando que já está fazendo campanha desde então. Eu achei, assim, né, uma atuação muito incisiva dela, achei até que foi demais, mas enfim, fica o sentimento de que existe atuação. Eu, como professor da faculdade de Direito, não posso fazer campanha lá dentro da faculdade de Direito. Mas, por óbvio, meu eleitorado está lá. Então, como fazer isso? Uma coisa que eu fiz foi panfletar na porta da faculdade. Agora, a faculdade de Direito, quem conhece, tem duas portas, né? Que tem aquela que tem a fonte e tem a porta lá fora. Eu liguei pro advogado, falei, cara, qual das duas que eu quero fazer é da fonte, que é a porta mesmo. Posso ou não posso? Aí falou assim, Fernando, isso aí depende de interpretação. Se o Ministério Público entender que você está fazendo dentro, vai fiscalizar, você vai ter que responder. Se você quiser fazer lá, sua campanha vai ter mais resultado. Mas se você não quiser ter problema, faz lá fora. E foi o que eu fiz, acabei fazendo lá fora, um pouco mais difícil, porque o trânsito é pior, as pessoas estão de carro, não a pé. Mas assim, existe muita fiscalização. Ela não é suficiente, a gente sabe. Tem muito jeito de fazer por fora. Mas, Fernando, você não acha que a fiscalização, ela de certa forma, ela é eficaz porque ainda temos pessoas igual a nós, por exemplo, que temos consciência do nosso dever como cidadão de respeitar as leis. Agora, infelizmente, a gente sabe que tem muitos deles que não têm essa mesma consciência. Igual, por exemplo, você perguntou da questão da cobrança eficaz, nada mais claro e justo do que, por exemplo, nós tivemos o candidato a prefeito que foi inelegível, né? Se tornou inelegível, está lá. Nós tivemos candidatos a vereador que ficaram inaptos também, aí por questões também que eu não sei, porque eu não fui analisar o motivo, mas está lá no Divulga lá que os votos foram anulados. Então, assim, há uma fiscalização, eu não sei até que ponto ela é eficaz nos efeitos de quem está apto e usou da máquina, usou de alguma coisa para fazer campanha. Isso eu não consigo te falar, mas que tem uma fiscalização em cima de quem está se candidatando, com documentação, com tudo, isso é fato, tem. Tem os próprios candidatos se fiscalizam. Sim, né? Um fiscaliza o outro o tempo todo. Então, por isso essa é uma sagacidade da lei, né, cara? Porque se colocar um democracia órgão, assim. se colocar um órgão para fiscalizar tudo, fica difícil. Então coloca eles, né? Os interessados se fiscalizam. Todo candidato deve ter baixado o aplicativo Pardal do TSE, né, cara? Aprendeu a mexer. Cara, eu não baixei, você acredita? Não. Eu baixei, aprendi, mas eu não cheguei a fazer. Não baixei. Eu sei, aprendi a falar, você tudo. denunciou a galera aí. Você aprendi a falar. Aprendi não sei se você falou, treina, media lá no... Cara, eu não fiz,
Porque era muita coisa para fazer, a gente fez campanha sozinho, cara. Falta tempo para conciliar com a família, eu tenho, os 2 meninos, tem que levar em escola, enfim. Agora, a minha ideia era assim, quando vê coisa errada, eu falo, opa, isso aqui tá errado, isso aqui dá para ver que foi feito em desacordo, enfim. A minha ideia era fazer assim, não fiz, mas faria. Vocês falaram de algumas frustrações, algumas questões, né? Mas perguntando direto, vocês tiveram alguma frustração, decepção durante o processo da candidatura, o processo eleitoral como um todo? Ou vocês já sabiam mais ou menos o mato que vocês iam lenhar, o que estava a vir? Cara, eu não te falo que tive decepção não, tanto que eu planejo continuar, sabe, cara? Planejo continuar. Assim, é difícil mesmo, né? A questão dos critérios que as pessoas usam, um negócio que assim, eu vou martelar muito isso para criar essa consciência, né? A gente como fazendo um trabalho de formiguinha aí, incansável, para que mais pessoas, enfim, entrem nesse grupo de pessoas que querem realmente melhorar, né? Enfim, teve essas questões também do dinheiro, do fundo partidário. É um negócio que na hora que eu vi como que funciona, né? Eu falei, pô, cara, eu era contra, agora eu sou muito contra, né? Eu achava que era dinheiro público sendo gasto por coisa que não importa, mas agora eu tô vendo que é horroroso. É pior ainda. É pior do que eu imaginava. Mas Assim, eu não digo que seja uma decepção, né, cara? Foi um conhecimento, assim, nada que venha passar uma rasteira, né? Assim, não. Thiago, também não considero que eu tive a decepção, não. Eu entrei na campanha muito como aprendizado. Quando eu resolvi me candidatar, eu resolvi entender o seguinte, tá, beleza, mas eu quero fazer as coisas, algumas pessoas me conhecem, eu tenho um nome já, uma trajetória na educação, por ter sido de gestor de escola, também, eu não falei antes, mas eu também tenho uma empresa também que mexe na área de tecnologia em Lafayette, né, presta serviço para algumas empresas Lafayette. Então assim, eu resolvi colocar o meu nome para uma coisa nova, que eu não tinha ainda testado, não tinha me colocado, não tinha me posicionado, e a campanha me proporcionou isso, me proporcionou a falar de assuntos que eu tenho interesse, a fazer propostas em cima de leis que eu gostaria de ter colocado em pauta na Câmara, né? Então assim, para mim foi muito positivo. Eu assim vejo como um aprendizado, igual o Fernando falou. Aprendi muito, coisas que eu não sabia como funcionava, agora eu já sei. Então assim, é um aprendizado constante. E a campanha, ser candidato, para mim foi um aprendizado. Então, hoje eu saio da campanha com muito mais conhecimento sobre uma campanha política de legislativo para o legislativo, muito mais do que quando eu entrei. Esse aprendizado aí, né, cara? Ninguém tira da gente. Tira. E é engraçado que eu quis, cara, escrever e fazer um roteiro para explicar o máximo de gente possível, mas a verdade, cara, é que é um conhecimento muito da experiência. É difícil de reduzir a um texto, né, cara? De fazer um plano difícil de aula você pra ter um ensinar. planejamento e um sistema organizacional que você vai estar falando, vou fazer isso, que vai ser isso e vai chegar nisso. Não. Às vezes o negócio faz curva e como faz curva. E às vezes você vai ali e opa, peraí, já não é assim mais. A questão do valor, cara, eu não sabia que campanha era tão cara, eu não sabia que o dinheiro era tão importante, embora eu já tinha ouvido falar, vejo especialistas. Eu achava que esse negócio de banner, bandeira, eu falava assim, isso não faz diferença nenhuma, cara, mas faz muita diferença. E às vezes a pessoa que nunca participou fala assim, eu ainda acho que não faz não. Cara, isso mostra força, mostra que a campanha está grande. As pessoas não falam assim, gostei dele, mas não voto nele não, porque eu acho que ele é fraco, acho que ele não tem chance de ganhar. Então essas coisas dão corpo para a campanha, né? E enfim, a questão do dinheiro mesmo foi um aprendizado que eu não fazia nem ideia que era desse jeito. Uma das últimas perguntas aqui, eu acho que eu posso já responder por vocês, né? Acho que vocês não se arrependeram, né? Não. E pretendem sair, você já respondeu, estragou minha pergunta, mas pretendem sair candidatos numa próxima eleição? É algo a estudar ainda? Thiago, para mim ainda é algo a estudar. Até porque é o seguinte, hoje a campanha acabou, né? Hoje eu estou preocupado muito mais
com a escola, com as aulas. Então, assim, eu acho que é o momento da gente fazer reflexão sobre a campanha foi logo nos dias que acabou a campanha. Eu acho que as discussões e as falas vão ser contínuas, é lógico, ano que vem a gente vai amadurecendo cada vez mais. Vamos ver, 2028, né? Parece que está longe. De vereador está logo ali, mas tem a campanha para deputados logo aqui. Então, assim eu acho que eu não vou sair do meio político, por enquanto, porque eu acho que a gente tem muito a contribuir. Eu acho que o Fernando também não deveria sair, porque eu conheço o Fernando há muito tempo, sei da capacidade técnica dele e da pessoa dele, né? Eu acho que a gente lida com pessoas e a gente tem que lidar cada vez mais na política com pessoas sérias, comprometidas com coisas sérias. Então, eu não sei, se eu vou ser candidato na próxima eleição, a gente só decide só depois. Agora, o momento meu, eu não penso nisso, eu penso em outras coisas. Mas eu vou acompanhar, por exemplo, o legislativo muito mais de perto do que eu acompanhava antes. Porque hoje, de certa forma, eu tenho voz de 212 pessoas atrás de mim, né? Que eu preciso ecoar essas vozes. Então, eu falo 212 porque eu tive 213 votos, né? É o meu, com certeza. Então, essas 212 pessoas que votaram em mim, eu me comprometi com elas, né? E eu vou levar esse compromisso. Então, não fui eleito, mas eu vou representá-las, cobrando do Legislativo, cobrando do Executivo, aquilo que eles já me posicionaram, já que precisa ter na cidade. Até durante a campanha, muitos deles me falavam, se você estiver lá, olha aqui pra gente nisso. Então, assim, eu vou continuar nessa postura. Mas eu acho que é por aí mesmo, cara. O mundo eleitoral tudo muda, em 15 minutos tudo pode mudar, né? Então, ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 4 anos, até porque daqui a 2 anos a eleição de deputado estadual, federal e estadual, mas eu acho que o estadual acaba interferindo muito nas cidades, né? Então tem que olhar tudo isso, tem que ver como que vai ser, depois desses 2 anos, acontece um rearranjo, né? Então 4 anos é muito tempo para a gente fazer qualquer tipo de certeza. Mas assim, eu tenho essa ideia, cara. Eu gostei de ter participado, aprendi muita coisa, vejo que a gente tem uma boa capacidade de transformação da sociedade pela política, né? Enfim, quero estar sempre perto, sempre o mais perto possível e não descarto. E até porque você exercer a política, você exercer sua cidadania, né? Afinal de contas, a deriva da polis grega lá, né, da cidade. Então, assim, político é cidadão e a política é cidadania, você exercer sua cidadania em cima das políticas. Então, assim, a gente não pode fugir disso, a gente não tem como sair disso. Você fica esperto, a moça vai falar que você está fazendo campanha antecipada para daqui 4 anos. Então, e esse negócio vai ficar gravado, é pior ainda, né? Então, não, pedi para votar em mim. Bom que a audiência é pequena. Não, mas eu estou cuidando com cada palavra, cara. Cada palavra. Eu penso em sair, né? Tem que tomar cuidado. Tá certo. Tá certo. Doutora, queremos a senhora aqui. Inclusive, eu não sei se ela vai ouvir, né? Quem sabe? Tomara. Aí ela tem que aceitar e explicar, né? Contar os casos dela. Os casos eleitorais, né? Não vou me complicar. Não, cuidado, ela é poderosa. Senhores, acho que espero que vocês saiam candidatos novamente, né? Outro achismo meu, né? A gente critica muito a sociedade, principalmente essa nova geração, a forma das pessoas pensarem, a forma com que as pessoas escolhem político, mas eu acho, achismo meu, que estamos melhorando exponencialmente enquanto comunidade, enquanto cidades, enquanto país, né? Acho que a gente voltar um pouquinho aí, a gente via propaganda eleitoral só na televisão, né? O cara tinha 3 segundos, o tempo dele falar que é o Enéas 56, acabou o tempo dele falar e a gente julgar que o cara é maluco, né? Então, acho que hoje o espaço da rede social é o mesmo para todos, apesar de existir aí uma questão relacionada à censura, quem é o dono da rede, né? Beleza, outro cria outra rede, então o espaço ainda pode se chamar de público, né?
Eu faço esse programa porque eu gosto de podcast, eu gosto de jornalismo, não é minha área, longe de ser, mas o jornalismo brasileiro me envergonha. Então eu também tenho vontade de fazer algo um pouquinho diferente. E eu gosto de conversar com pessoas, né? Então eu espero que os senhores sejam candidatos novamente. Espero que estejamos aqui conversando sobre a provável, possível, nota aí, doutor, campanha dos senhores, né? E que a nossa sociedade tenha evoluído mais para a gente buscar um resultado mais próximo do ideal, né? Acho que a gente ainda está longe, mas já estivemos mais longe ainda. É importante estar sempre caminhando e acho que essa sua iniciativa do podcast é muito legal, trazer político, qualquer espaço que a gente conversa sobre política, a gente se aproxima da política, né, cara? A política, ela é reflexo do povo, representa realmente o povo e na medida que o povo se empenhar mais, tiver mais interesse pela coisa pública, com espaços como esse aqui, acho que a tendência é só melhorar. Então, valeu pelo convite, parabéns pela iniciativa aí, cara. Muito bom. Vocês querem fazer as últimas palavras? Bom, eu acho que o Fernando já falou também a respeito, já expressou, né, para você também um pouco do que eu sinto também, você está de parabéns, eu acho que é o caminho mesmo, acho que a gente tem que ter mais espaço até para discussões, para que outras pessoas possam dar as opiniões, entendeu? Criar espaços públicos para as pessoas poderem dialogar, ter essa conversa. Eu acho que a rede social é um mecanismo legal também e o podcast, assim, é uma maneira muito popular, digamos assim, de chegar até alguém que de repente através da internet ele vai ter acesso a assuntos ou vai poder ouvir falar sobre assuntos que até então ele, por exemplo, eu não tive a oportunidade de conversar comigo nem com o Fernando, né? Eu sabia as opiniões da gente, então acho que está de parabéns, continua aí, tá? Sucesso para você aí no seu programa, no seu podcast. Valeu. Um negócio que eu esqueci de falar, né? Eu sempre coloco um copo, mas aí a gente teve críticas aí nos outros episódios que eu estou servindo os outros no copo de plástico, mas eu gosto muito de música, né? Já falei para todo mundo, escolhi aqui. Eu sempre escolho um copo que tem a ver com o entrevistado, com o tema, né? Escolhi já 2 aí. Esse sempre também não é tanto assim, né? Mas a ideia é manter sempre. Hoje aí escolhi Titãs, tem muito a ver com política, né? Acho que o Titãs sempre usou essa temática aí nas músicas, né? Sim. Então, escolhendo aí a show que eu fui em 2023, a volta do Titãs aí, uma turnê claramente caça-níqueis, né? Alguém devia estar quebrado, vão juntar. Porque para juntar Arnaldo Antunes, Nando Reis, Paulo Mico, Sérgio, juntar só o cara que morreu que não foi, né? A galera toda foi. Foi um showzaço, foi muito bom, apesar de ter uma cara de caça-níqueis, né? Sei que os senhores gostam saudosismo, né? Gostei do show, foi bem legal. O Branco Melo tá mal, ele teve uma questão na garganta, né? Ele cantou, achei isso bem bacana. Então fica aí o registro do episódio de hoje, Titãs, né? Muito bom. Fernando, Titãs é tudo de bom. Inclusive Titãs, eu tive uma banda com o Fernando, ainda tem, tá aí, né? O grupo tá feito e a gente manda mensagem. Então, o grupo não acabou, foi fechado, então ainda existe a banda. E o Fernando nunca deixou a gente tocar a polícia, né? Eu já quis fazer isso. Vamos combinar isso aqui? Só não canto, pode tocar. Tá bom. Pessoal, esse então foi o programa Hora Vaga. Muito obrigado pela audiência. Quem ficou aí até o final, digita aí no chat Fundão Eleitoral. Vamos saber que você ficou até o final. E muito obrigado, senhores. Valeu. Um abraço. Ô, pessoal, valeu.